Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Nesta noite, mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus possa nos envolver de uma tal forma que nós possamos fazer esta live, como sempre temos feito, através do nosso ministério Resgatando os Feridos. E nesta noite nós iremos falar sobre a paternidade de Deus. Nós iremos ler Isaías 63, versículo 16, que diz o seguinte: mas tu és o nosso Pai, aquele que Abraão não nos conhece, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Gente, aqui está muito calor. Eu não posso ligar o ventilador porque vai sair o barulho do ventilador e fica chato, né? E se de repente também faltar a luz aqui, faltar a força, fazer o quê, né? Porque o tempo está muito abafado para chover e o calor está demais. Gente, eu quero aqui é o pastor Nelson, missionário Nelson. Eu tenho formação teológica, ok? Eu tenho preparação teológica para falar sobre o assunto. Ensinei teologia por muitos anos, inclusive em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, na Escola Bíblica Permanente Sião, naquela época com o pastor Anselmo. Ensinei em João Molevade, na Assembleia de Deus de João Molevade. Ensinei em Assunção, no Paraguai, Caguaçu, no Campo Missionário, Foz do Iguaçu, Uruguai, na Argentina. E nós temos um pouco de conhecimento. O pouco do conhecimento que eu tenho, eu quero passar para vocês, ok? Tenho doutorado em teologia, PhD também, mas o que nós somos é um servo de Deus, sou uma pessoa esforçada, estudante da Bíblia, estudo a Bíblia desde os meus 12 anos de idade. Eu estou com 68 anos. Hoje nós temos um ministério online e alcança o mundo. E vamos falar sobre a paternidade de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 6, diz o seguinte: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele o teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, e aos teus anciãos, e eles todos dirão. Gente, o objetivo aqui dessa live é justamente trazer este ensinamento, trazer esta palavra. Muitos, claro, existem pessoas aí na live, evidentemente, até mais inteligente ou mais sábio do que eu, de repente, né? Que tem até livros escritos sobre o assunto, eu não sei. Mas eu quero aqui trazer este ensinamento maravilhoso com muita alegria para o teu coração. Meia hora, 40 minutos estaremos falando aí. De repente, se for necessário fazer outra live dentro do assunto, nós faremos. Existem alguns grupos evangélicos por aí, que eu não sei de onde eles tiram a ideia, dizendo que Deus não é o nosso Pai. Que Deus não é o nosso Pai. Gente, até o próprio Pai Nosso que está nos céus, né? Deus, o nosso Pai. E aqui eu estarei falando de uma forma geral. Agora, na realidade, para ser filho de Deus, na nova aliança, é necessário aceitar a Jesus como Salvador, mas isso aí é um outro assunto. O meu assunto aqui é falar que Deus é Pai de todos, tá? O filho pródigo
ele era filho pródigo, mas ele era filho, não deixou de ser filho. Mas é um outro assunto, ok? O nosso objetivo aqui é mostrar que Deus é Pai. Na Bíblia, Deus se revela como Criador. Ele tem essa função de Criador. E nós encontramos logo no início, Gênesis. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu a tenho desde muito tempo, 1995. E eu estou com a Bíblia de Estudo das Profecias. Eu tenho mais de 25 Bíblias de estudos. Tenho um monte de Bíblia. E a gente dá uma lida, dá uma estudada, dá uma pesquisada, concorda com umas, não concordamos com outras, outras passagens às vezes, né? Mas, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador do universo, o Criador absoluto, o Criador do mundo, o Criador do homem, o Criador dos vegetais. Na realidade, Deus é o Criador. Isso nós vemos bem nos primeiros livros da Bíblia, né? Ou no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, que é o Deus da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia se revela, e Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, um ser eterno, justo, santo, único e autoexistente, e como a causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Até essa palavra existir, teologicamente, nós observamos que a palavra existir denota de alguém que foi criado. Logo, Deus não foi criado. Deus, ele não existe. Deus, ele é. Ok? Eu sou o que sou. O que existe é o que teve uma origem, que teve uma criação, e Deus não teve criação. Não teve uma criação. O pecado é o agente destruidor da imagem que o homem foi feito. Deus criou o homem é apresentado como criatura, feita à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus é o Criador do homem, Ele é o nosso Pai. E quando você recebe a Cristo como seu Senhor, como o seu único suficiente Salvador, essa imagem que foi deturpada, essa imagem começa a ser restaurada dentro de nós, porque aí nós passamos por adoção através de Jesus Cristo a sermos os verdadeiros filhos de Deus. Mas em várias passagens das Escrituras, nós observamos que Deus, como Pai de Israel, Pai de Cristo, Pai dos anjos e do homem, e como Criador deles, nós encontramos várias passagens, muitas passagens na Bíblia, provando que Deus é o nosso Criador, que Deus é o Criador da nação de Israel. Deus cuidou dessa nação, tendo um relacionamento especial. Esse cuidado de Deus por Israel mostra na realidade esse povo primogênito de Deus, que possui uma posição privilegiada, ok? Uma posição muito alta. Deixa eu ler aqui Êxodo capítulo 4. Não são todas as referências que eu irei ler, mas algumas referências, algumas passagens bíblicas eu irei ler aqui. Êxodo capítulo 4 e o versículo 22 diz o seguinte: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Versículo 23, pois desde que me apresentei a Faraó para falar sobre o teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aqui está falando sobre a aflição que o povo passou, que os israelitas queixam-se de Moisés e Arão, e que Deus, ele começa a ter um cuidado todo especial aí, né? Mas no 4:22 nós temos o seguinte: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ora,
se tem filho porque é pai. Então Deus é o pai da nação de Israel, cuidou dela, deu regras, deu ensinamentos, muito embora eles desobedeceram, né? E Deus tem grandes promessas para com seu povo, e esse privilégio Israel deveria honrar e servir a Deus. Eles honraram até certo ponto, depois desobedeceram, foram desobedecendo, mas Deus sustenta Israel e faz crescer, faz eles terem um crescimento. Eles são castigados, eles são desobedientes, chegam ao lugar, saem do lugar, saem da posição, mas Deus, ele requereria como resposta um amor filial, pedindo obediência, ok? E que pudesse obedecer a Deus de todo o seu coração. E visto que esse amor era um amor recusado pelo seu povo escolhido, aí surge então aí esse conceito abrangente dessa paternidade de Deus, Pai da nação como um todo. Vamos ler aqui Salmo 103 e o versículo 13, na Bíblia de Estudo das Profecias, Salmo 103 e o versículo 13. Deixa eu ver aqui, que diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí nós vemos a compaixão de Deus compadecendo-se por aqueles que se arrependem, por aqueles que confessam o seu pecado. E nós vemos este grande amor de Deus de paternidade confirmado em Jesus lá no Novo Testamento com a Nova Aliança. Pessoal, compartilhem com outras pessoas. Depois eu estarei colocando essa live no Face e também no YouTube. O número de ocorrências da palavra Pai aplicada a Deus nos Evangelhos é mais do que o dobro dos demais livros do Novo Testamento. Só no Evangelho de João nós vemos 107 ocorrências. Jesus tinha consciência de estar em um relacionamento íntimo com seu Pai, de ter um relacionamento íntimo com o Pai nosso que está nos céus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito embora que Jesus também é Deus, aí é uma questão da Trindade, que é um assunto bem complexo, mas Jesus estava lá na criação também, o Espírito Santo também estava lá, presente na criação, mas Jesus tinha esse relacionamento fortíssimo com Deus, e Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E nós vemos Mateus 11, 27, João 8, 58, e Jesus ensinava aí sobre o plano da salvação, que as pessoas deveriam crer para ter a vida eterna, e ele declara ser o Filho preexistente, eterno, coigual ao Pai, que se encarnou para cumprir o propósito de Deus, que era justamente a salvação da humanidade. Aí nós vemos a eleição e a predestinação de Deus com o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e Jesus enviado ao mundo. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa harmonia, esse ministério de reconciliação que leva o homem ao novo nascimento, que há uma harmonia com a pessoa de Cristo. Quando você aceita Jesus como Filho de Deus, se tornar Filho de Deus mediante a fé em Cristo, e recebe o Espírito Santo por adoção, aí você tem uma filiação divina, uma herança eterna. Louvado seja Deus. E o Pai aí, ele é revelado como soberano, como todo-poderoso, como o santo, como o justo, como aquele que providenciou a salvação, o Filho executando a salvação, entregando a vida dele na cruz do Calvário, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. É algo muito emocionante que nós encontramos na palavra do Senhor. Daí nós podemos nos dirigirmos a Deus, ao Pai em oração, em nome de Jesus. E Mateus capítulo 6 e o versículo 32, vamos ler aqui, meus queridos. Estou provando pela palavra de Deus, não resta dúvida para nós. O Senhor é o meu Pai, é o teu Pai, clama a Ele na hora da necessidade, que Ele vai te atender. Mateus capítulo 6, o versículo 32 diz o seguinte, deixa eu ver, Mateus 6 e 32, não, deixa eu ver aqui, Mateus 6 e versículo 9, portanto orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, venha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. E aqui em Mateus 6, versículo 25 ao versículo 34, está falando sobre a ansiedade que nós temos de nos vestirmos, ou do nosso calçado, ou do nosso alimento. Está falando, Deus cuida de você, porque Ele é o teu Pai, Ele vai cuidar de você. Então, meu querido, sinta-se cuidado pelo amor desse Pai celestial, que não te exclui, que te chama para um acerto, e que você pode clamar a Ele. E é um tema super lindo, um tema profundo, a paternidade de Yahvé, Deus, o único Deus verdadeiro, Deus altíssimo, Deus criador. O homem é o filho. Muito embora que o homem, através do pecado, está distanciando-se de Deus o Pai, mas Deus está trazendo esse homem à reconciliação. E o pecado é a desobediência dos filhos ao Pai. E o Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai, é que restaura a nossa sorte. Deus é Pai de Jesus Cristo, Pai dos anjos, na esfera celestial. As relações familiares de Deus estão escritas na Bíblia e classificados em níveis celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a cristologia, tratando da pessoa de Cristo, que é um tema assim muito fundamental nas Escrituras, num binômio paradoxal, mas numa geração eterna. Isso quer dizer que a divindade e a eternidade de Cristo se concentram numa afirmação inexplicável. Não temos como explicar, pois a geração é a reprodução de uma vida que tem um começo, enquanto que a eternidade não tem começo e nem fim, e quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. E no Antigo Testamento, Jesus foi identificado como o Messias, como o Filho de Deus. Aleluia! Não há dúvida, não resta dúvida. O nascimento virginal já indicava sua santidade e sua existência transcendental. O testemunho dos anjos, dos pastores, o testemunho de João Batista. Aleluia! Aí nós vemos aí a paternidade de Deus sobre os anjos. Esse tema é apresentado nas Escrituras em Gênesis capítulo 6, 1 a 4, que muitos interpretam como filhos de Deus, porém perde significado como uma afirmação de Jesus. Os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Aqui seria um outro assunto. Nós temos aí a paternidade de Deus sobre a humanidade. É a paternidade universal, segundo a qual Deus é Pai da humanidade. Deus é Pai de todos, mas a paternidade universal de Deus custou muito caro. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se esvaziou e deu a sua vida por nós. E agora, você como filho de Deus, você precisa andar em novidade de vida. E em 1 João 3,10 diz o seguinte, na Bíblia de King James atualizada: deste modo
conhecemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão, que é a marca do amor cristão, que é o amor. 1 João 3:10. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica às práticas do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então aqui no caso nós temos a pessoa que aceitou a Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Porém, a paternidade de Deus, queridos, é universal. Deus criou o ser humano. E nós vemos aqui que essa paternidade é muito cara, como nós já falamos. E a Bíblia nos fala que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A palavra imagem em hebraico é zalem e refere-se à forma exterior, objetiva de um ser. E a palavra semelhança no hebraico é demoten, que tem a ver com a forma interior, a forma subjetiva. Assim a frase sugere uma relação metafórica, onde a criatura se liga ao seu Criador de uma forma intensa, de uma forma externa, de uma forma interna. Mas aí, queridos, nós temos uma ligação multiforme, tendo em vista a imagem e semelhança quando corretamente interpretada. E a resposta a essa questão está em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, portanto com traços físicos, psíquicos e espirituais que um filho tem e se assemelha ao seu pai. E Deus, como nosso Pai, nós tendo a nossa intimidade com o Senhor, orando, buscando a sua presença, nós vamos ter um relacionamento com Deus e vamos nos parecendo com Cristo. Meus lindos, é inegável que Adão fora criado por Deus, mas a frase imagem e semelhança indica que ele fora criado para viver uma intimidade com o Senhor, numa relação perfeita com o Senhor. Infelizmente ele pecou, eles pecaram, e tão íntima como a relação que existe entre pai e filhos humanos. Deus, o Criador, diz que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E está muito claro isso na palavra de Deus. Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Louvado seja Deus. Nós vemos aí a paternidade de Deus sobre os judeus. A Bíblia é a história, está dando muito trovão, não sei se vai terminar a força aqui, tá? A Bíblia é a história do homem e das instituições judaicas. E nela surge o primeiro homem, sua descendência, suas instituições. E da linhagem de Adão surgiram os adamitas, os semitas, os hebreus, israelitas, judeus. E por causa de Adão surge a chamada especial de Deus a Sete, a Noé, a Abraão, a Jacó, que teve seu nome trocado por Israel, porque quando nós temos um encontro com Deus, até o nosso nome é mudado. Porque nós temos uma experiência com Deus, uma experiência com nosso Pai. A parábola do filho perdido, chamada de filho pródigo, contada por Jesus, é uma parábola que retrata a situação da família judaica no contexto de paternidade de Deus sobre os judeus. O filho mais velho representa o judeu justo, ortodoxo, e que está lá preocupado com ele, mas não está preocupado com o filho que se foi. E o filho mais novo representa aquele injusto, o transgressor. O transgressor da lei que se rebelou contra os ditames de Deus. Mas o pai representa Deus abraçando o filho que volta, fazendo uma festa, dando-lhe vestido, dando-lhe sandália, dando-lhe anel, retornando ao direito familiar. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. A paternidade do Senhor para com os cristãos, nós vemos quando Deus chama Abraão, para que ele começasse uma nova raça, uma nova nação.
E porque Israel falhou como povo e a nação escolhida de Deus, então Jesus veio ao mundo. E a missão de Jesus é: venha o teu reino. Foi estabelecer o reino de Deus entre os homens. E Jesus estava aí dando esse segmento, aquilo que Deus começou no Velho Testamento. Só que Jesus vem com uma roupagem diferente. Vem com o amor, com a misericórdia. Não é que o Deus do Velho Testamento era um Deus vingativo, como muitas pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento é totalmente diferente do Deus do Novo. Não, é o mesmo Deus. Só que nós vemos no Velho Testamento Deus preparando o mundo para a vinda, para a encarnação do Filho. Aí vem o Filho com a graça, com a misericórdia e as oportunidades que Deus deu para o seu povo, para que o seu povo se consertasse, para que o seu povo se convertesse. Por quê? Porque Deus ama o ser humano. Deus ama os seus filhos. Louvado seja Deus. A Bíblia afirma que o homem foi criado como filho de Deus, mas que o pecado cortou-lhe essa relação familiar. Mas Jesus veio, aleluia, para restabelecer esta comunhão. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Hoje nós temos um novo nome, uma nova família, a nova aliança. Aleluia! E o Cordeiro que foi morto desde a eternidade. A Bíblia descreve a condução do homem pecador como um filho deserdado, um filho separado, um filho perdido, um filho morto, um filho do diabo. Mas este filho estava perdido e reviveu. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A chave aqui, queridos, é a comunhão do Filho com o Pai, que é o amor demonstrado pela obediência, fidelidade, solidariedade. E nós vemos Cristo: eu e o Pai somos um. E o Senhor diz: dá-me, filho, aleluia, o teu coração, e os teus olhos observem os meus mandamentos. Os teus olhos observem os meus caminhos. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é o nosso Pai. Que se levanta do seu trono. Salmo 113 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se levanta do seu trono, que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos, e habite em família. Ele está dizendo: olha, dá-me o teu coração. E por esta causa me disponho de joelhos, esperando que o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o teu nome. Portanto, meu lindo, minha linda, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. É o Deus tremendo. É o Deus absoluto. É o Deus que executa a sua vontade. Deixa eu ver alguns versículos aqui que mostram Deus como nosso Pai. Aleluia. Nós já estamos chegando aí ao final. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 3-7, na NTLH, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Pai de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Toma posse desta palavra nesta noite. Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Uau! Obra das mãos do Senhor. Ele é o oleiro. Ele nos forma. Ele nos transforma. Ele nos modela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
nosso Deus. E porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Quem pode refutar essas palavras da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 11:11-13 diz: qual pai por meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele está nos céus, mas ele está aqui na minha casa, no meu coração, e está aí dentro do teu lar, o Pai eterno que está nos céus. Salmo 68:5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Toma posse desta palavra, a paternidade de Deus. Louvado seja Deus. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3:11-12. Isaías 63:16. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece. Não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai desde a antiguidade, te chamas o nosso Redentor. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. O que é que você quer pedir para Ele nesta noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículos 7-10. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nós participemos da sua santidade. Aí está o Deus Pai que nos disciplina, que nos chama a atenção. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois eles sabem do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Salmo 103. Glória a Deus. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Compreenderam, queridos? Mateus 23:8-9. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, que é aquele que está nos céus. E Lucas 6:36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. E 1 João 3:1, vejam com grande amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não vos conhece, porque não o conheceu. Você é filho de Deus, meu lindo. Louve a Deus nesta noite, agradeça ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. É só clamar pelo papai, Abba, Pai. Ele está pronto a nos atender. Amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ele é o meu pai, ele é o teu pai. Beijos, um grande abraço.